Estamos de volta. Chegando na batalha final da aventura, esse encerramento de The Mandalorian concluiu o arco da história de maneira tão completa que o episódio acabou parecendo ser até o fim da série inteira, e não só dessa nova temporada de agora. O vilão foi finalmente derrotado, pelo menos até agora, e os Mandalorianos finalmente provam que aprenderam uma lição que já estava muito clara desde o começo da temporada, que é a força da coletividade desse grupo. Mas mesmo com dinâmicas e temáticas que já são extremamente clássicas e muito bem conhecidas em Star Wars, esse último episódio consegue repaginar essas ideias com uma nova forma de se falar sobre conceitos que já são tão tradicionais desse universo. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos agora com esse cenário completamente diferente aqui no canal. Primeira pergunta, vamos lá. Por que eu fiquei sumido por um tempo? Por que esse vídeo demorou pra sair? Bom, se vocês voltarem lá no último review sobre The Mandalorian, vocês vão ver que eu avisei que eu estava de mudança. E aí eu passei dias viajando, cheguei aqui sem telefone, sem internet, mas eu vou explicar tudo isso com calma no futuro, vou fazer um vídeo para explicar aqui como que vai ser o futuro do canal daqui pra frente. Mas por enquanto, se você quiser ver como é que estão seguindo as coisas dessa nova fase, o link do meu Instagram tá aqui embaixo, onde eu vou mostrando tudo por lá, beleza? Mas enfim, tudo explicado, vamos pro vídeo. Desde as primeiras temporadas da série, um dos grandes dilemas que vem envolvendo toda a trama de The Mandalorian são os símbolos da cultura mandaloriana, como os sabres, o capacete e por aí vai. E por mais que esses elementos sejam grande parte do que a gente gosta de ver nesses personagens, a verdade é que desde o começo da história, o arco de evolução dessas figuras já deixou bem claro que o sentido da evolução deles era um desprendimento do apego a esses símbolos. A Bo-Katan achava que não podia liderar sem o sabre negro, como ela mostrou quando revelou que tinha desistido de tomar Mandalore, depois de ter perdido a posse do sabre. E antes mesmo dela se juntar à tribo do Din, lembra só do que eu falei lá no segundo episódio da temporada? Que o que importava não era o sabre, mas sim a líder que ela já era. Porque ela já provou que tem o que é necessário para lutar pelo seu povo, seja usando um sabre ou não. E agora, no final da temporada, essa aprovação do valor do caráter acima do símbolo fica comprovada de vez, quando a grande arma da história é quebrada justamente na luta final do enredo. E assim, o arco da Bo-Katan acaba recriando uma das dinâmicas mais clássicas de Star Wars, quando o herói perde a arma, que é o artefato de poder, para superar o conflito através da união, da exata mesma forma que acontece com Luke Skywalker e o seu pai. O que salvou o Luke não foram os poderes Jedi e os golpes de sabre, mas sim o laço dele com outra pessoa. E agora, como a Bo-Katan diz, os Mandalorianos também são salvos por estarem juntos, como tribos que já foram opostas, mas que agora seguem o mesmo caminho. Mandalorians are stronger together. E assim como também acontece lá na trilogia clássica, quando o herói perde a sua arma, é a própria arma do inimigo que causa sua derrota. Com o cruzador imperial destruindo Gideon, da mesma forma que o reator explodiu o Palpatine. E talvez não seja por acaso que eu estou lembrando tanto de O Retorno de Jedi num episódio que se chama justamente O Retorno. Eu comecei a cobertura dessa temporada falando que a verdadeira força dos Mandalorianos não estava necessariamente nas armaduras, mas sim na união da tribo. E depois desse final, é bem interessante a gente relembrar como essa ideia é muito presente nos conceitos da criação de Star Wars na visão do próprio George Lucas, como a gente pode ver nesse livro aqui. Sempre que você está contando histórias mitológicas, você está viajando em círculos. Toda pessoa, ou relação, ou grupo de relações simbióticas está sempre viajando em círculos. Os círculos voltam para onde começam ou se cruzam com outros círculos. No final, eles sobrevivem porque eles estão todos conectados. E como acontece com os Mandalorianos, agora, mesmo quando as armas se quebram, eles ainda sobrevivem através da união, da tribo e dos seus círculos. Galera, então, eu sei que vocês têm o costume de assistir The Mandalorian e vários outros conteúdos por streaming,
porque eu também tenho esse hábito bem constante aqui na minha rotina. E por isso, hoje eu quero trazer um recado bem legal para quem curte esse tipo de coisa, dos meus amigos do Surfshark VPN, que estão trazendo esse vídeo aqui junto comigo. Então, recentemente, o que acontece é que o Telegram foi bloqueado no Brasil, o que foi um problemão para quem usava frequentemente o aplicativo. Mas o Surfshark VPN pode solucionar esse problema e vários outros também. Se liga só. O Surfshark é uma rede privada virtual que te permite alterar o seu endereço de IP, fazendo com que pareça que você está localizado em outro país. E assim, você poderia acessar o Telegram e mandar mensagens por ele normalmente. E além disso, que também é bem importante, é que o Surfshark também encripta suas informações, escondendo o seu IP e protegendo a sua navegação de hackers e outros riscos. E a outra parte, que é bem legal, principalmente para quem curte cultura pop, assistir coisas e tudo mais, é que com o Surfshark VPN, você também pode acessar o catálogo de streamings de fora do Brasil, que tem conteúdos diferentes dependendo de qual região você escolher. E só um detalhe aqui, eu mesmo comecei a cobrir The Mandalorian aqui no canal fazendo isso. Quando estava disponível lá fora e no Brasil ainda não tinha, eu assistia tudo tranquilamente e era ótimo. Mas vamos lá, que a boa da vez é que o Surfshark tem uma oferta exclusiva aqui para vocês, se liga só. Aqui no link da descrição, com o código KAIK, você ganha 3 meses extras gratuitos com o Surfshark. E pode ficar tranquilo para conhecer o Surfshark, porque eles também te dão 30 dias de garantia de devolução do dinheiro. Então corre aqui no link da descrição e aproveita lá. A gente estava falando agora sobre esse questionamento dos símbolos de Mandalor, nessa forma do sabre especificamente, mas existe um outro lado dessa questão que, pelo menos até agora, não parece ter sido concluído por completo, de forma definitiva, que é a questão do uso do capacete do Din Djarin. A gente viu o Din abrir o capacete para ter contato com seu filho na segunda temporada, o que é um sinal de toda a base do que ele sente para evoluir como personagem, que é o afeto de um pai por um filho. E nessa temporada, o Din acaba tendo que corrigir essa retirada do capacete, como se ela tivesse sido um erro que ele tinha necessidade de redimir. Só que, na verdade, é claro que essa liberdade que ele teve de tirar seu capacete para ter contato com o Grogu não foi um erro moral, e ela era uma intenção perfeitamente legítima. E por isso que eu esperava que essa questão do uso do capacete, especificamente do Din Djarin, pudesse ser questionada com mais profundidade agora nesse final da temporada, como uma forma de forçar a personalidade dele mais uma vez na busca do que é realmente importante para esse personagem. Eu até tinha comentado no review do último episódio que, quem sabe, o capacete do Din poderia ser retirado à força pelo Moff Gideon, já que ele tinha sido capturado. Mas a série parece não bater muito nessa tecla e ela acaba passando suavemente sobre essa questão do uso do capacete do Din. Mas, particularmente, eu ainda espero ver esse desenvolvimento ainda ser abordado no arco dele em algum momento. No primeiro bloco aqui do vídeo, eu falei bastante sobre essa questão da coletividade dos heróis, que é um ponto que fica realmente bem destacado ao longo de toda essa temporada e principalmente agora nesse fim do arco. Mas o lado oposto dessa ideia também fica bem representado no vilão da história, e de uma maneira que também se encaixa bem com as propriedades do universo de Star Wars. A gente acompanha um aprofundamento sobre os experimentos de clonagem do Gideon, de uma maneira que inclusive esclarece como o Grogu teria seu material genético manipulado para a criação artificial de uma sensitividade da força. Que era uma teoria que eu já tinha comentado aqui no canal nos reviews da primeira temporada de The Mandalorian, e agora a gente está vendo a comprovação completa dessa ideia. E com esse esquema criado, a gente logo já consegue prever as consequências desses experimentos, com o retorno do corpo clonado do Palpatine no futuro. Até porque, na realidade do universo de Star Wars, esses experimentos do Palpatine já estão acontecendo nessa época, já aconteceram até nessa época em que se passa The Mandalorian. Então esse processo de clonagem acaba sendo um reflexo de algo que também já está acontecendo em outro lugar. Mas além dessa importância da expansão das propriedades do universo, esse esquema da clonagem também complementa muito bem os temas do episódio. Enquanto os Mandalorianos encontraram a força deles no laço da formação do grupo, o Gideon acabou tendo a sua fraqueza na falta de uma verdadeira aliança.
E essa filosofia egoísta do Gideon faz ele ficar tão isolado que a única aliança que ele teria ao seu redor seria só ele com várias versões de si mesmo, com vários clones que não fazem ele deixar de ser uma figura isolada, que acaba sendo derrotado por um verdadeiro grupo. Agora vamos partir para a conclusão do episódio, só que antes de falar sobre The Mandalorian especificamente, acho interessante relembrar alguns dos sentimentos que o episódio 4 me causa, como a base primordial de Star Wars. Se a gente voltar para Uma Nova Esperança, a primeira decisão difícil que marca todo o início da evolução do filme é a escolha do Luke de sair de casa, de Tatooine. E essa é uma das grandes metáforas da história, do que é essa saída de casa para a entrada nas descobertas da vida adulta. A própria Leia também acaba perdendo sua casa no filme, o que reforça mais uma vez a importância dessa perda do lar para o que é o mergulho nas responsabilidades da próxima fase da vida. E é interessante ver como The Mandalorian consegue criar um momento de conclusão que vai na direção oposta dessa dinâmica da saída da casa. Porque o grande resultado da evolução do Din é justamente retornar para o que é se ter um lar. Ao contrário do Luke, o arco do Din não envolvia tanto a busca pela coragem da saída de casa, porque ele era, na verdade, uma busca pelo propósito de vida, o que sempre foi simbolizado na falta de uma casa ao redor dele. Ele vivia numa nave, onde ele dividia espaço com um arsenal e até corpos congelados, o que era um reflexo dessa falta de um propósito digno de se ter por que viver. E agora, quando ele encontra o ideal da sua paternidade, ele pode ter um novo propósito para firmar uma raiz que ele ainda não tinha. A gente começa a acompanhar a história do Din quando ele perde seus próprios pais, lá naquele ataque das Guerras Clônicas. E nesse momento de agora, ele pode ter o início dessa nova fase da sua vida quando ele recupera a presença dessa paternidade na sua história. Mas agora com ele assumindo a posição de pai, que tanto ele quanto o Grogu perderam no passado. É como o George Lucas já disse, e a gente até comentou há pouco tempo. É o tipo de coisa que acontece quando os círculos voltam para onde eles começaram. E isso é tudo bem Star Wars. Se a história do Din vai acabar aqui, eu não sei, porque a verdade é que a gente ainda tem um belo pano para manga para várias aventuras que ele pode ter agora com o seu novo aprendiz e filho Grogu. E também existem muitas pontas soltas para serem aproveitadas nesse universo mandaloriano. Por exemplo, o Grogu tendo aquela indicação de uma reação com a presença do mitossauro ali dentro da água, como ele é um sensitivo da força, a gente vê essa representação dele sentir alguma coisa ali dentro. E também existe a quebra do Darksaber, a gente não sabe o que isso pode render aí pra frente, se ainda vai render alguma coisa ou não. Então possibilidades a gente tem de sobra. Mas se for para encerrar a história, nesse ponto que a gente acompanha agora, a minha visão é que a história foi bem concluída em tudo que ela quis dizer de novo sobre o que já é tradicional em Star Wars. Mas vamos ver o que ainda nos aguarda pelo futuro do Din. Porque é claro que ele ainda vai aparecer, no mínimo, em alguma coisa ou outra. Então, galera, esse foi o meu review do último episódio de The Mandalorian. Mais uma vez eu digo, né, o vídeo demorou pra sair porque eu tô numa fase de mudança. Vocês podem ver que o cenário ainda não tem muita coisa, tá faltando equipamento, estrutura, enfim, coisa aqui da casa, enfim. Mas aos poucos vai tudo voltando ao normal e daqui a pouco sai o vídeo onde eu explico, dou mais detalhes sobre tudo e etc. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido da forma que deu pra fazer por aqui. Se quiserem me seguir lá no Instagram para ir acompanhando as novidades dessa nova fase, o link tá aí embaixo. Se puderem deixar um like, eu agradeço muito, me ajuda demais. Se ainda não foram inscritos, quiserem se inscrever, é só clicar aqui também. E é isso, espero ver vocês na próxima. Eu fico por aqui, valeu e um abraço.